Olá, tudo bem? Hoje, para você que acompanha os nossos vídeos, eu gostaria de confidenciar e falar para você sobre o dia que eu quase joguei a toalha, desisti do sonho de ser auditor fiscal, tá? Eu não costumo falar isso abertamente, geralmente eu falo com os nossos alunos de mentoria individual para concurso público, tá? Mas, por você me segue, eu tenho o dever de poder compartilhar com você porque você faz parte da nossa comunidade, você acompanha nossos vídeos, você é inscrito no canal, você curte, você compartilha. E assim, eu tenho que ser sincero. E sendo sincero para você, eu quase joguei a toalha, tá? Para você que ainda não me conhece, meu nome é Jefferson Rosa, fui aprovado 2 vezes no concurso da Receita Federal, sou um estrategista para provas e concursos públicos e eu posso te ajudar, eu posso fazer com que você saia deste momento difícil, exatamente porque eu vivenciei toda essa experiência do concurso, eu vivenciei aqueles momentos difíceis, eu vivenciei a vontade de sumir e parar de estudar, tá? Mas a gente conseguiu ferramentas, ajuda para poder ultrapassar esse momento e hoje está aqui falando para você como auditor fiscal, com bastante experiência até mesmo para poder ajudar outras pessoas a serem aprovadas em concurso público. Se eu não tivesse passado por esse momento difícil, talvez hoje eu não estaria aqui e você de repente nem me conheceria, tá? Por isso que eu sou obrigado a compartilhar isso com você, porque eu não sei em qual estágio você está, como é que você está emocionalmente, tá? Como é que você está relativo à sua autoestima, para que você possa entender que é normal, tá? Durante o processo de estudos, nós temos uma oscilação grande, né? E o que faz a grande diferença é o que? Ter ferramentas para que não haja uma oscilação abrupta, né? Que a oscilação esteja bem suave e quando tiver naquele momento de declínio você consiga novamente crescer, tá? Então eu já era analista tributário, esse processo eu já era analista tributário, estava estudando, buscando avançar, porque meu objetivo sempre foi ser auditor fiscal. Mas Jefferson, então por que você fez a prova de analista tributário? Né? Se você já viu minha história, você sabe que eu fui sargento paraquedista do Exército Brasileiro. E lá era muito, mas muito difícil mesmo eu ter hora disponível para poder estudar. Quem é militar sabe, um sargento de infantaria servindo na brigada de infantaria paraquedista é quase impossível conseguir estudar, mas eu tinha o meu sonho, eu tinha a minha meta, eu tinha o horizonte que eu queria vivenciar, não só eu, mas vivenciar com minha família, tá? E é óbvio, quando a gente tem clareza no objetivo, nos dá mais força para poder superar as adversidades e eu consegui em 9 meses ser aprovado para o cargo de analista tributário. E aí no processo de analista tributário, pô, meu salário subiu, eu comecei a ganhar o equivalente a major, eu era segundo sargento, a major foi um salto quântico na minha conta bancária, tá? Vivenciar, né? Cheguei em São Paulo, pô, fui trabalhar na Avenida Paulista, então assim, muita novidade. Daí meio que fui deixando de lado, né, a continuidade do projeto para se tornar auditor fiscal. Chegou um certo momento que eu decidi, não, cara, é agora, eu preciso voltar aos estudos, porque senão fica muito difícil recuperar. E aí iniciei minha trajetória. E para poder facilitar, dar um upgrade, eu decidi estudar para o cargo de auditor fiscal estadual do Rio de Janeiro, que era o concurso à época que estava próximo de acontecer. E aí, nesse processo, meu foco, meu objetivo era auditor fiscal. Não tinha outro objetivo, mas eu utilizei o concurso de auditor do Rio de Janeiro estadual para me gerar, né, vontade para poder ultrapassar. Por quê? Você que está estudando para concurso público, você precisa ter um edital no horizonte próximo para que você possa acelerar. Ajuda demais. E muitas disciplinas eram compatíveis entre o auditor fiscal da Receita Federal e o auditor fiscal estadual do Rio de Janeiro. E comecei a jornada e
mergulhei, estudei. O que aconteceu, gente? Fui fazer a prova, estava sabendo muito. Uma das maiores dificuldades na minha preparação era economia e a parte de exatas, né? Era o meu calcanhar de Aquiles. Eu sabia, se eu fosse bem nestas duas disciplinas, né, desses blocos de disciplinas, que era economia e finanças, e exatas com matemática financeira e estatística, eu conseguiria aprovação, tá? E aí o que aconteceu? Eu fui direto para a prova de economia e comecei a fazer a economia da FGV, de 20 eu estava acertando, sabia, e fui começando a me gerar uma ansiedade monstra, coisa que nunca tinha acontecido comigo, tá? E aí, beleza, aí fui para a parte de exatas, fui direto nas questões que eu sabia, já consegui fazer os mínimos, já fiquei tranquilo, e aí fui acertando, cara, me deu uma ansiedade, mas uma ansiedade muito grande, e eu comecei a da prova, resumindo, deixei para a última prova de português, que é uma disciplina que eu sempre fui muito bem. E na prova de português eu fui para a primeira questão, não sabia, segunda questão não sabia, terceira questão não sabia. E isso foi me dando uma ansiedade, eu comecei a já não enxergar aquilo que eu poderia enxergar, a conclusão. Ficou faltando uma questão para eu poder fazer o mínimo na prova de português. Resumindo, eu consegui fazer 5 pontos a menos que o primeiro colocado do concurso, mas não fiz o mínimo em português. Um amigo que estudava comigo me pedia várias dicas, orientações, fez 25 pontos a menos do que eu, foi aprovado e eu fiquei reprovado. Isso foi um balde de água fria porque eu sabia muito e eu perdi uma prova que já estava garantida. Exatamente, ainda mais porque eu não consegui fazer o mínimo, uma disciplina que geralmente eu sempre fui bem, tá? E isso me impactou muito. Me impactou ao tanto de eu falar assim, cara, não quero mais, isso é um sinal. Aí comecei a acreditar que era sinal e coisa, e vou fazer outra coisa da minha vida. Eu já era analista tributário, um salário muito bom, atividade muito boa, cargo muito bom. E assim, é muito louco agora eu confidenciar isso para vocês, porque, cara, eu esqueci toda aquela clareza que eu tinha que meu objetivo era auditor fiscal da Receita Federal, que eu estava utilizando apenas o cargo do fisco do Rio de Janeiro para poder dar alavancada e continuar os estudos. Só que eu fiquei tão preso nessa decepção de não ter conseguido ser aprovado, sabendo que eu estava com muito conhecimento, que eu acabei meio que desconectando disso e fiquei aí pelo menos umas 2 semanas sofrendo, mas muito. Sabe quando você está chorando por dentro porque você acreditava que ia ser muito melhor, que a coisa ia ser diferente, que estava nas suas mãos ali, você, por incompetência, deixou escorregar pelas mãos? Tá. E aí, foi muito importante ter acontecido e eu sou muito grato por ter isso acontecido, porque isso me possibilitou ser aprovado no concurso da Receita Federal, que sobrou vaga, em que só foram aprovados aqueles que realmente estavam muito bem preparados, não apenas a título cognitivo, mas a título emocional. Por quê, gente? Porque depois que aconteceu isso e eu comecei a conseguir refletir sobre o que eu precisaria mudar para não acontecer jamais isso, eu criei algumas estratégias, eu busquei ajuda e eu consegui resultado, tá? E esse foi um dos principais motivos para que eu pudesse iniciar o processo de ajudar pessoas a poderem ser aprovadas em concurso público. Sabe por quê? Porque se eu não tivesse uma mentalidade diferente, uma mentalidade de combate, uma mentalidade de buscar superar a adversidade, que eu trabalhei muito na época do exército, seja quando eu servi na selva, seja como eu fiz os cursos operacionais, seja nas atividades que eu realizei como sargento, que faz com que você respire, pense e busque sair daquela dificuldade, tá? Eu talvez não tivesse aqui, tá? Se eu tivesse um mentor que me acompanhasse, me desse direcionamento, eu tinha com quem conversar e ter esse apoio para poder superar essa adversidade. Então,
Tudo isso que eu vivenciei facilitou demais para que eu tomasse a decisão de ajudar pessoas a conquistarem a vaga. Por quê? Porque o concurseiro é uma pessoa solitária. Quem estuda para concurso público é solitário. Por mais que você tenha sua família te apoiando, acreditando em você, você se sente solitário. É você e os estudos. Por isso que a atividade de mentoria cresceu e cresceu com bastante força e não vai ter mais espaço para voltar atrás, só crescer cada vez mais. Por isso que as pessoas procuram um mentor. Por quê? Para poder compartilhar esses momentos e poder dividir com quem já passou pelo processo. Imagine eu, se eu tivesse desistido, o que eu deixaria de vivenciar, quantos alunos eu deixaria de poder ajudar a poder superar essas adversidades. Então, você que está estudando, se você estiver passando por um momento difícil, respire bem fundo e fala, vai passar. E um dia eu vou compartilhar com outras pessoas os momentos difíceis que eu passei, os sentimentos ruins que eu tive, a sensação de incapacidade que pairou sobre mim, mas eu respirei fundo e continuei, procurei ajuda, tá? Só para você ter uma ideia, nosso processo de mentoria, nós estamos chamando profissionais para poder auxiliar nesse estado emocional, para que a gente aumente cada vez mais o percentual de alunos aprovados na nossa mentoria. Os alunos, hoje, só para vocês terem uma ideia, todos os nossos alunos que continuam a mentoria, eles conseguem ser aprovados. Por quê? Porque a gente tem essa visão humana, essa visão em que não é apenas fazer meta, bunda na cadeira, não. Por trás desse monstro que tem que ficar com a bunda na cadeira estudando, tem uma pessoa que tem sentimentos e precisa ser compartilhado. E só o fato da pessoa compartilhar com outra dá um alívio, dá força e faz evoluir. Eu passei por isso, certo? E hoje eu estou aqui, poderia ficar falando porque eu sou isso, que sou aquilo outro, porque tem que fazer isso, como eu vejo muitos colegas fazerem, que eu tenho certeza que passaram por momentos difíceis e que seria de bom grado, boa ajuda, compartilhar esses momentos difíceis com aqueles que ainda estão no processo de aprovação, exatamente para poder humanizar esse processo de preparação para provas e concursos públicos. Tá? Então, eu quis fazer esse vídeo porque eu vejo as pessoas mandarem mensagens lá na caixinha do Instagram, mandarem elogios e me colocando no patamar de ser insensível, que ultrapassa tudo, que conquistou. Eu conquisto sim, todos os meus projetos eu conquistei, mas tem muito choro, lágrima, dor e vela no processo, mas o mais importante é não parar, continuar, e se tiver difícil de partir sozinho, cara, procure ajuda para você conquistar. Porque se eu tivesse desistido, eu até hoje estaria carregando isso nas minhas costas, tá? Então, desistir não é uma opção. E se você está com dificuldade, procure ajuda. Sabe por quê, gente? Porque em concurso público, não espere o melhor. Prepare-se para o pior.